Oi pessoal, tudo bem? Então nós vamos começar mais uma aula prática, né? Nessa aula prática, nesse tema na verdade, né? Porque as aulas práticas estão organizadas por temas. Você não precisa fazer tudo de uma vez só. Você tem uma sequência de datas para fazer conforme está no nosso cronograma. Nesse tema hoje nós vamos estudar especialmente como usar bibliotecas e gráficos para melhorar os seus programas numéricos, para construir bons programas numéricos. Eu vou passar algumas instruções gerais com exemplos e depois eu vou dar um trabalho para você fazer, vou passar uma atividade e também vou corrigindo, desenvolvendo essa atividade junto com você, tá? Então vamos lá. Primeiro eu queria reforçar os conceitos, alguns conceitos de computação científica que a gente já viu, né? Especialmente os conceitos de reusabilidade e robustez, ou seja, poder ter um código que seja o mais reutilizável possível em diversas circunstâncias e também livre de bugs. Uma maneira da gente ter um código assim é a gente não precisar ficar reescrevendo o tempo todo aquelas funções que a gente já fez, já debugou, tem certeza que estão funcionando. E também não ficar copiando essas funções, copia e cola para diversos programas. Então a ideia é que a gente crie bibliotecas. Essas bibliotecas são como um conjunto de códigos já desenvolvidos, já debugados, utilizados em vários contextos e que a gente confia. A gente sabe que funciona, a gente sabe que pode utilizar quando precisa. Assim a gente tem códigos que podem ser reutilizados nas mais diversas circunstâncias, sempre à mão, que são reutilizáveis, a gente acaba ganhando velocidade no desenvolvimento dos códigos e ao mesmo tempo ganha robustez, porque a gente vai utilizar esses códigos em diversas circunstâncias, então depois de muito tempo a gente tem bastante segurança de que o código está bem implementado, que está funcionando, etc. Todos esses algoritmos numéricos que a gente está vendo no curso, eles podem ser programados e armazenados, estruturados, né, em bibliotecas numéricas. De maneira que você vai usar um algoritmo, por exemplo, o método da bissecção, num problema de física nesse momento, no outro problema de física diferente em outro momento, que são eventualmente que toda vez que você precisar de uma raiz, calcular a raiz de uma função. Então, isso torna o seu programa muito mais versátil. Eu vou dar um exemplo, eu criei um exemplo aqui para mostrar para vocês desse uso de bibliotecas. Eu criei dois programas. Um programa eu chamei de bib.py e outro prog.py. O bib é a nossa biblioteca e é onde eu vou colocar algumas funções. Então, no Python, assim como no C, a biblioteca não tem nada de muito especial em relação em termos de código. Ela é muito parecida com um programa normal. No C ainda a gente podia usar uma extensão diferente, um .h, um .hpp, se é C++, por exemplo. Poderíamos colocar algumas diretivas para o pré-processador, etc. No Python nem isso. No Python a gente simplesmente tem um arquivo de texto onde a gente coloca uma função especial, separada, que a gente quer usar como nossa biblioteca, né? Aqui eu coloquei duas funções muito bobas, muito simples, né? Para você entender o exemplo sem precisar ficar complicando. Uma função que calcula o produto de dois números e uma função que calcula a soma. Você pode usar a função mais complicada do que isso, né? E no programa prog.py seria o nosso programa principal, o nosso main, né? Esse programa ele vai usar o código que está aqui dentro dessa biblioteca. Repara que eu coloquei a documentação para as funções, né? Disse o que cada uma faz, o que recebe e o que retorna. Isso é muito importante, né? Senão a função não vai ser reutilizável de verdade. Depois, no meu programa prog.py, então, eu vou utilizar aquelas funções. Para isso, eu preciso importar a biblioteca. Eu vou usar o comando import bib. Nota que o arquivo se chama bib.py, mas o meu programa, né? Ele só importa como bib, não precisa colocar o .py, então import bib, tá? Como eu posso ter funções com nomes semelhantes em vários programas, digamos assim, né? É importante no meu programa que eu coloque da onde que vem aquela função. Então a função produto é da biblioteca bib, porque eu poderia ter uma função produto em uma outra biblioteca.
E aí como é que o programa vai saber qual usar? Então eu preciso dizer, é da biblioteca bib que eu quero usar a função produto, tá bom? Quando a gente chamar dessa maneira, então ele vai fazer o seguinte, bib, ponto, então ele vai ver lá na bib se tem a função produto. Então ele vai vir aqui e vai ver, tem a função produto. E aí vai utilizar essa função. Então não precisa estar nesse código. E eu posso usar essa bib, essas funções em quantos códigos eu quiser. Vamos rodar aqui para a gente ver como é que fica. Então eu vou rodar aqui o meu programa, né? Se você estiver usando lá o site, né, que eu indiquei para você, daí você só copia e cola os códigos lá, né? Se você tiver no seu computador, pode rodar no seu computador também. Então eu rodei o programa, não acontece muita coisa, né? Ele pega dois números, 2 e 3, e primeiro calcula o produto, 6, e depois calcula a soma, e imprime isso pra gente. É bem simples mesmo, para você entender o princípio apenas, né? Para quem está usando Linux, nota que eu deixei o prog como programa executável, arquivo executável, e o bib.py não é um executável, né? No Linux você pode ver isso com o comando ls-l, você consegue ver as propriedades do arquivo, né? No caso ele tem um X, ele é executável, e você muda com o comando chmod. Mas não é um curso de Linux, é um curso de programação numérica, é só para chamar a atenção para quem está usando Linux. Estimular um pouquinho, né? Quem esteja usando Linux aí. Então, é bem simples. Como eu disse, a gente precisa chamar a função pelo nome da biblioteca onde ela está. Mas em alguns casos, eu não vou usar muitas bibliotecas, ou as funções que eu criei são muito particulares e com certeza não tem outras bibliotecas. Pode ser um pouco chato ficar chamando pelo nome da biblioteca o tempo todo. Você tem duas alternativas, então. Ou você, aqui eu vou dar um Ctrl D para quem está usando o Geany, vou comentar ali, né? Ou você importa nominalmente a função, from bib, import produto e soma. Por quê? Eu vou dar o nome da função. Poderia ter muito mais, poderia ter 1 milhão de funções aqui. Aí você não precisa chamar pela bib. Você simplesmente roda. O seu programa ele vai saber que essas funções são dessa biblioteca, por quê? Porque da bib você importou essas funções, então ela já tem esse nome, não precisa ter a bib, né? Uma outra maneira ainda que você tem, caso a biblioteca tenha muitas funções, aqui só tinha 2, né? Mas digamos que tenha muitas funções e você quer importar tudo, não quer se preocupar com o nome. Pode fazer from bib import tudo. Também vai funcionar. Também você vai conseguir rodar tudo de uma vez só, tá? Eu não recomendo que você faça isso aqui, ó. Não recomendo isso aqui de jeito nenhum. Isso aqui não gosto. Eu gosto é disso daqui. Por quê? Você pode achar que não vai criar conflito, mas às vezes você começa a botar a biblioteca e num determinado momento dá conflito. Pior, ele pode dar um conflito e não te avisar. E aí você está em péssimos lençóis, tá? Aqui a biblioteca ela tem um nome pequeno, é bib, então não é um problema, né? Usar bib na frente, porque nem fica muito maior o nome. Mas normalmente nas bibliotecas mais profissionais do Python pode acontecer de você ter um nome meio cabuloso aqui, né? Meio grande e tal. Então, para facilitar, você pode dar um apelido. Então, import bib como as, né? E aí dá um nome que você quiser para essa biblioteca e esse nome só vai valer aqui dentro desse código. Por exemplo, B. Não é legal também você chamar com um nome tão pequeno, é só para exemplificar para vocês, né? Então, b.produto e tal, ele vai rodar também, né? Porque eu chamei ela de B, ela não se chama mais bib no meu código. Ó, se eu tentar chamar por bib, ele dá um erro, ó, bib, name bib is not defined. Não conheço bib. Quem que é bib? Agora é só B, né? Então eu troquei o nome da biblioteca, tá ok? Então são várias maneiras de se importar e trabalhar com a biblioteca. A gente vai usar isso o tempo todo no nosso curso, porque esse é um dos critérios básicos de reusabilidade do código, né? Implementar as coisas usando bibliotecas. Teste, eu vou deixar o código disponível para você, você vai lá e testa e brinque você mesmo com algumas opções aí de biblioteca, tá? Um outro conceito muito importante é a gente implementar as funções nessa biblioteca. E essas funções, elas precisam estar bem implementadas.
bem implementadas no seguinte sentido. A sua biblioteca, ela tem que ser o mais genérica possível. Ela tem que ser utilizável nos mais diversos contextos que você puder imaginar. Então, não faz sentido você criar uma biblioteca que só serve para aquele problema que você está fazendo. Pode até fazer, né, como uma versão 0, etc. Mas o ideal é que a sua biblioteca seja utilizável depois em um monte de outros problemas. Então as suas funções precisam ser genéricas, senão elas não vão ser verdadeiramente reutilizáveis. Ou seja, você dá aquela função, mas não serve para mais nada, só serve para aquilo que você fez. Então é bom sempre pensar a função de uma maneira que ela seja o mais reutilizável possível. Você não precisa fazer isso já de cara, na primeira vez que você implementa a função. Às vezes isso pode ser até, inclusive, contraprodutivo. Você fica trabalhando detalhes da função que depois nunca vão ser utilizados. Mas você pode fazer assim, você cria uma versão 0 da função, já um pouco reutilizável, mas ainda que atenda mais aquele problema que você está interessado agora. Quando você tiver um outro problema, ao invés de você copiar aquela função e tornar ela particular para o outro problema, você generaliza de modo que ela possa servir para os dois, e assim por diante. Assim você vai melhorando a sua biblioteca, ela vai ficando mais genérica. Você vai criando, na verdade, versões, né? Cada vez versões melhores da sua biblioteca. Isso que eu aconselho para o desenvolvimento de uma biblioteca, né, que você esteja trabalhando aí, e também trabalhando num grupo. A biblioteca é muito interessante também, esqueci de falar isso, para quem trabalha em grupo, desenvolvendo código numérico com várias pessoas. Porque você pode ficar encarregado de uma parte do projeto e outra pessoa de outra, e outra pessoa de outra, de outra, de outra. Então você está desenvolvendo a sua parte numa biblioteca. Você pode ter versões já meio cruas de teste, que outras pessoas podem rodar já para ir desenvolvendo a parte delas. Ainda que a sua versão não esteja ótima. Digamos, você criou um algoritmo lá de bissecção, mas ele ainda não está otimizado, não está muito bom, como aquela ideia do cálculo do π. Então você tem um programinha meio ruinzinho de bissecção, mas ele já serve para outra pessoa testar se a parte dela vai estar dando certo, entende? Então ela importa a sua biblioteca. Mas você continua trabalhando no seu código de bissecção, melhorando ele. Quando você tiver uma versão melhor, você não precisa que todo mundo altere o seu código lá. Você só coloca na sua biblioteca e avisa as pessoas, ó, melhorei, tem uma versão nova. Então as pessoas vão rodar agora com o seu código melhorado. Se tiver algum bug, já vão te avisar, etc. Né? Então bibliotecas são muito boas para isso. Mas para que a biblioteca tenha sentido, ela precisa ser reutilizável, né? Precisa que várias pessoas possam usá-la. Então para isso, a gente tem algumas coisas que precisam ser feitas. Em cálculo numérico, especialmente, é muito importante você usar na biblioteca funções que recebam outras funções. Por exemplo, vamos ver esse programa que calcula a raiz de uma função usando o método da bissecção, que a gente já estudou bem. Então ele vai usar uma biblioteca chamada raízes. Ó, eu criei, né, de novo, o meu programa principal é a minha biblioteca. Ele vai importar minha biblioteca raízes, tá? Depois a gente vai ver o que tem lá dentro da biblioteca raiz, é basicamente o método da bissecção, mas eu vou explicar ele para você. E ele vai usar a função bissecção da biblioteca raízes para achar a raiz da função que eu vou implementar. Então, a função f de x, ela não está na biblioteca raízes. A função de bissecção na biblioteca raízes, ela precisa achar a raiz de qualquer função que o usuário queira. Ela não pode colocar uma prescrição de função, entende? Ela precisa trabalhar com qualquer tipo de função. Quem vai definir a função é o usuário. Então também é o usuário que precisa passar a função para a biblioteca. Assim ela vai ser genérica. Olha como é que eu estou fazendo aqui. A bissecção, ela precisa de uma função, que é o que ela vai achar a raiz. No caso, eu usei uma função aqui, x² menos 5, que a raiz é raiz de 5, que a gente conhece, né? Então, eu vou passar a função, vou passar o intervalo de busca, porque o algoritmo da bissecção precisa disso, e vou passar a tolerância, entende? De maneira que, se eu quisesse implementar uma outra função, uma função 2, ó, vamos criar uma função 2 aqui. A função 2... Eu estou usando só funções simples, para ficar bem claro a lógica, né? A função 2 vai ser, a raiz aqui é a raiz de 2, não a raiz de 5.
tá? De maneira que se eu quisesse rodar 2 vezes o meu método aqui, para cada função, eu poderia. Ó, a função 2 eu passo só mudando o nome. O intervalo de busca, no caso, eu vou dar 0 e 2. Tá? E digamos que eu queira uma outra tolerância aqui. Vamos mudar os parâmetros, né? Veja que a função bissecção é a mesma que vai achar a raiz. Eu só mudo os parâmetros de entrada e, consequentemente, vai mudar a saída também. E entre os parâmetros de entrada não está só intervalo de busca e tolerância, está também qual é a função que eu quero achar a raiz. Então, essa minha função bissecção, ela é bem genérica. Ela trabalha com qualquer função, qualquer intervalo de busca, qualquer tolerância. Não é difícil de implementar isso em Python, porque em Python os parâmetros que uma função recebe podem incluir não apenas números, textos, vetores, mas o nome de uma função. Então, quando eu passo a função aqui para ela, ela vem e sabe que é essa função que está implementada nesse pedaço do código. Quando eu passo função 2, ele sabe que é essa função que está implementada nesse pedaço do código. Tá? E vai passar isso para a minha função. Como é que eu faço para receber isso na minha função bissecção? Não é difícil. Eu recebo com um nome. E aí eu vou dar um nome genérico, f. F é a minha função que eu vou receber. Pode ser, nesse caso, a função essa ou a função 2, entende? Ou qualquer outra que você crie lá no código. Quem cria é o usuário. A biblioteca raízes.py foi criada por você. O prog.py é o usuário que vai usar a sua biblioteca. O usuário pode ser você mesmo ou uma pessoa da sua equipe. Então, a função bissecção recebe a função que ela vai ter que achar a raiz, A e B, os intervalos de busca e a tolerância, né? Ó, aqui, né, lembra a descrição, né? Eu digo o que recebe, o que retorna e um pouco o que faz. Olha só, o algoritmo que a gente cria, quando eu falei do método da bissecção para vocês, o algoritmo não depende da expressão da f, de maneira nenhuma. O algoritmo da bissecção só depende de eu saber quanto que a f vale num certo ponto. Veja que todo o cálculo aqui, tá, a expressão do algoritmo da bissecção que eu pedi para vocês implementarem, né? Todo o cálculo aqui depende apenas de saber quanto que vale a f em A e a f em P. Eu não preciso saber de mais nada. Não preciso saber, a f pode ser um polinômio, pode ser uma função trigonométrica, pode ser qualquer coisa. E isso é que é uma função geral, tá? Então vamos rodar aqui o nosso programa. Rodar o prog. Muito poluída a tela, né? Eu tenho 2 soluções, ó. Primeiro a raiz de 5 e depois a raiz de 2. E aqui a tolerância dentro, o erro, né, que ele imprimiu, ele retornou para mim, dentro da minha tolerância, que é o que eu pedi, 10 a menos 10 e 10 a menos 6. Então deu um erro menor do que aquilo, como é natural para bissecção. Então perceba que dessa maneira a gente tem um código que é verdadeiramente reutilizável e genérico, tá? É muito importante, muito importante que você entenda essa estrutura aqui, entenda a lógica disso daqui e a necessidade, tá? Também vou deixar esse código aqui para você brincar um pouquinho com ele e trabalhar um pouquinho nele, tá? Outra coisa que é muito importante em computação numérica é saber fazer gráficos. O gráfico, você pode pensar, vou fazer o gráfico no Excel, ou qualquer outra coisa, que vai também fazer um gráfico. É verdade. Só que esses softwares, eles não dão muita liberdade para a gente manipular os dados. Um bom mesmo é você poder manipular os seus dados de dentro de um programa, onde você tem acesso a muito mais funcionalidades e outras coisas. Então é importante que você saiba fazer gráficos também com o seu programa. Isso é essencial em cálculo numérico, porque a gente vai estar lidando com grande quantidade de números. Não dá para você ficar imprimindo na tela esses números ou ficar jogando dentro de uma planilha, etc. É muito mais ágil trabalhar com os números na forma de gráficos e já direto do seu programa. É assim que se faz profissionalmente. O resto é gambiarra, tá? Se você for lidar profissionalmente com isso, você vai ter que fazer dessa maneira. Então eu vou mostrar para vocês aqui como fazer um gráfico de uma função, que é uma coisa bastante simples, tá? Eu tenho só um programa aqui, porque é só para exemplificar uns gráficos simples de Python com vocês, tá? Vamos lá.
Então eu vou fazer o seguinte, para fazer o gráfico, eu vou fazer o gráfico de polinômios. Eu escolhi fazer um gráfico de polinômios. O polinômio vai ser um polinômio, eu criei uma função polinômio 2, ou seja, um polinômio de segundo grau, tá? A gente podia criar uma função genérica, mas eu fiz um polinômio de segundo grau. O polinômio de segundo grau, ele vai receber os coeficientes do polinômio na forma de um vetor. Então o vetor, né, A0 é o termo linear, A1 é o termo, A0 é o termo, né, independente, A1 é o termo linear, A2 é o termo quadrático. Ele recebe, é um vetor com 3 elementos. Ele recebe onde deve calcular e ele calcula e recebe os coeficientes. E depois ele calcula o polinômio, tá? Então faz esse produto aqui e retorna. Eu podia escrever isso já direto no código, com os números, sim. Só que escrevendo uma função dessa maneira, eu tenho uma função genérica, que calcula um polinômio de segundo grau em qualquer x, com qualquer configuração de coeficientes do polinômio, tá? Então fica melhor para a gente, né, ter esse polinômio genérico, assim, como está colocado aqui. Agora eu quero fazer o gráfico desse polinômio. Para fazer o gráfico do polinômio no computador, eu não posso simplesmente dar uma função e dizer faz o gráfico, não vai dar certo. O gráfico, se você parar para pensar em termos de máquina, o gráfico é um conjunto de pontos. Pontos do eixo x, pontos do eixo y. E eu posso ligar esses pontos por uma linha. Na verdade, ligar cada um dos pontos, né, cada par de pontos por uma reta. Se eu tiver pontos bem próximos, vai parecer que é uma linha contínua. É isso que a gente vai fazer. Então veja, primeiro eu preciso definir os pontos no eixo x. Essa função é uma função do NumPy. O NumPy é uma biblioteca numérica para Python, Numeric Python. Se você digitar no Google NumPy, você vai achar lá vários tutoriais explicando como é que faz. Eu vou importar o NumPy, vou usar aquilo que eu mostrei agora há pouco para vocês. Eu vou chamar ele de NP, para ficar menorzinho. E eu vou usar uma função que está lá dentro do NumPy. A função genérica lá. Ela recebe o início do intervalo, o final do intervalo e quantos pontos eu quero no intervalo. Então ela vai pegar o intervalo de -1 a 1 e vai dividir esse intervalo linearmente, por isso line space, espaçamento linear. Ele vai pegar o ponto -1, o ponto 1, e vai fazer 100 pedacinhos entre -1 e 1. E vai colocar tudo isso num vetor x. Deixa eu comentar aqui. Vamos imprimir o x para você ver o que ele está fazendo. Ó, o x é um vetor, tá vendo conchetes aqui? No caso, uma lista no Python, né? Mas é um array do NumPy, um pouquinho diferente de uma lista. Começa no -1 e vai até 1. E se você contar o número de elementos, eu posso imprimir além do x, o número de elementos que tem no x, ó, len x. Len é de length, né? Comprimento, 100 elementos. Então tem 100 elementos entre -1 e 1. Todos eles um espaçamento igual. Então eu calculei esse vetor aqui, né, essas posições x. O que eu vou fazer agora é, para cada um desses x, eu vou calcular um y. Então eu posso até, antes de usar o gráfico aqui, eu vou calcular o y chamando o polinômio. Por exemplo, eu vou copiar esse primeiro aqui. Ó. Então o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu chamei a função P2, mandei calcular para cada um dos x um polinômio, né, onde os coeficientes são 0, 0 e 1, ou seja, é um x quadrado. Então vai dar 0, 0 vezes x, 1 vezes x ao quadrado. Ele vai calcular. Então veja que ele vai calcular isso daqui multiplicando um vetor, né? Não elemento a elemento. No C você ia precisar fazer um laço for para fazer essa multiplicação, porque o x tem 100 elementos, então você ia ter que fazer um for. Para cada x, calcular esse produto aqui, salvar num vetor y para depois retornar. Aqui no Python a gente faz de uma vez só. Se eu tenho um vetor vezes o outro vetor, ele entende que é elemento a elemento multiplicando, tá? E eu posso rodar isso daqui, ele vai imprimir o resultado pra gente. Eu não salvei, espera aí. Não salvei, tá em vermelho aqui, ó. Ele vai imprimir elemento a elemento pra gente. Ó, -1 ao quadrado é 1, né? E assim por diante. Então ele calculou aqui o produto e imprimiu para mim. Imagina, essa montoeira de número, eu não estou vendo nada aqui que seja útil. Então, em vez de imprimir, vamos fazer um gráfico. E olha só, como eu fiz uma função genérica, eu posso passar essa função para fazer o gráfico com esses coeficientes ou com outros aqui.
Vamos fazer o gráfico disso daqui. No NumPy, ó. Claro, uma função quadrática vai ser sempre uma parábola, né? A menos que o coeficiente quadrático seja 0, né? Então a gente tem aqui, olha só, o gráfico do termo do polinômio de x ao quadrado e do polinômio esse daqui. Onde observa que o comando é pltplot, porque eu importei o matplotlib.pylab e chamei de plt. Então, para plotar, para fazer o gráfico, é plt. A função plot. A função plot recebe o conjunto de valores no eixo x, o conjunto de valores no eixo y. Eu posso também, aqui deixa eu fazer o seguinte, eu vou comentar as frescuras. Isso aqui, tudo que está aqui é frescura, tá? Não precisa. Eu vou deixar só o essencial, pontos de x, pontos de y. E ele vai fazer o gráfico como está aqui, ó. Tá vendo? Então ele fez os gráficos para a gente. Ele já conectou tudo por reta, que é o padrão dele. Quando eu passo vários pontos, ele já conecta os pontos por reta. Mas eu posso passar orientações de como fazer o gráfico. Ao invés de conectar os pontos por reta, eu posso mandar fazer pontinhos. Pontinhos azuis e pontos vermelhos, por exemplo. Ó. Então você veja que tem o gráfico na sua forma mais crua, né? Ó, para cada x, ele foi calculando quanto que era o y. Cada pontinho desse é um par. Um ponto, a primeira posição do x, primeira posição do y, que foi calculada e retornada aqui. Tá? E assim por diante para todos eles. Só que eu não costumo ver o gráfico assim como pontinhos, né? A gente costuma pedir para conectar por linhas. Então a gente pode colocar assim, conectado por linha. Além disso, é interessante a gente colocar um label para saber o que é cada gráfico, né? Então o label aqui, ó, eu posso usar um texto. No caso eu estou usando uma formatação que chama de LaTeX. P_2 quer dizer 2 subscrito. É igual a x, chapéu 2 é x ao quadrado. Como eu estou usando o LaTeX, eu tenho que abrir e fechar esse símbolo aqui com o dólar, tá? Se você não quiser usar isso, você pode usar um texto normal, tá? Depois algumas configurações para o gráfico. É grid para ter o gridzinho, margem para dar um espacinho aqui antes de começar o gráfico, legend é para colocar aqui os labels, né? E show é para mostrar na tela, porque eu também posso salvar direto no arquivo, tá? Então é essencial que você consiga fazer gráficos das funções, consiga fazer gráficos dos pontos, para poder ver se o seu programa está funcionando, tá bom? Então agora, como tarefa para você, fica em você explorar melhor essas 3 atividades que eu passei aqui, tá? Explorar fazendo o quê? Pegando esse código aqui, rodando, mexendo nele. Talvez, por exemplo, se você está fazendo essa aula prática depois de já ter feito o método de Newton, o método de ponto fixo, implementa também nessa biblioteca aqui o método de Newton, o método de ponto fixo, faz gráficos de outras funções, etc. Brinca um pouquinho aqui, tá? Na próxima aula prática desse tema, eu vou mostrar isso daqui para vocês. A tarefa daí é usar isso que você vai usar agora para praticar, para fazer o gráfico das linhas equipotenciais de uma carga elétrica. Tá bom? Então fica aí como tarefa isso aí. Na próxima aula a gente aplica tudo isso que você vai ver. Um abraço.